E aí entra o Simples Nacional. O Simples Nacional, a gente vai ter várias diferenças no Simples Nacional. Primeira coisa, a gente vai poder recolher o IBS e a CBS por dentro ou por fora do Simples. Quando a gente fala por fora, a gente fala que para esses tributos especificamente, elas vão estar como se fosse no regime normal. Então é como se você calculasse lá os pedacinhos do Simples, do imposto de renda, da contribuição social e da contribuição previdenciária, né, que é o CPP. Aí esses tributos especificamente vão ficar dentro do Simples e os outros eu vou fazer o cálculo normal, como se a empresa fosse uma empresa do lucro presumido ou do lucro real. É confuso pensar assim, né? Porque a gente pode pensar que vai ficar muito mais oneroso para a empresa do Simples Nacional. E pode acontecer que fique, mas tudo vai depender da faixa que ela tá, para quem ela vende, qual que é o ramo de atividade dela. Então, essas empresas do Simples Nacional, a gente vai ter que ter muito cuidado e muito carinho com elas na hora de definir esse recolhimento por dentro ou por fora. E aí, o contador vai ter que estar realmente lá do lado do cliente, né? Que é uma coisa que a gente vem falando desde as primeiras lives, que é um contador mais consultivo, né? Escutar mais o cliente, saber, conhecer melhor da operação dele. Eu sei que tem muito contador que hoje em dia pensa na captação do cliente, na quantidade de clientes, para poder preencher uma carteira e ter uma qualidade de vida, né, definida por ele. E aí, nesse primeiro momento, eu acho que a gente vai ter que pensar em entregar um bom serviço. Depois a gente pensa na qualidade de vida. E aí a gente pode pensar também que, às vezes, esse é um momento para a gente se qualificar em alguma atividade e se virar um especialista nessa determinada atividade. Porque aí você consegue captar mais clientes, você vai ter um escopo de trabalho parecido e vai conseguir fazer essas mensurações para os clientes de forma mais assertiva também. Tá? Essa opção de recolhimento por dentro ou por fora do IBS e da CBS, até o momento que a gente tem é que vai acontecer 2 vezes no ano. Vai acontecer em abril e vai acontecer em setembro. Então, em abril acontece para o segundo semestre e em setembro acontece para o primeiro semestre do ano seguinte. A opção do regime, que é a caixa ou competência, ela vai continuar uma vez no ano. Provavelmente ela vai mudar a data, né? Que hoje ela é novembro, aí ela deve puxar para setembro, junto com essa opção de por dentro ou por fora, mas a gente ainda não sabe, então a gente tem que aguardar um pouquinho para poder ver. E aí a gente tem as permissões de crédito do IBS e da CBS. O que isso quer dizer? Então, quando a empresa é do Simples Nacional, se ela opta recolher por fora, não quer dizer que ela só vai pagar por fora, ela também vai poder creditar das compras, né? O que a gente precisa entender é que nesse ambiente de por dentro ou por fora do Simples Nacional, a gente também vai estar, eu acredito até o momento, né? Raul, acredito até o momento que a gente está atrapalhando a competitividade das empresas do Simples Nacional. Por quê? Hoje, dentro do Simples, quando a gente vai fazer a emissão da nota, a gente destaca o percentual do ICMS. Então, quando o cliente, né, compra a mercadoria do Simples, se é uma empresa, ela vai apropriar o ICMS que está destacado lá no documento, que é aquele percentual pequenininho que fica lá dentro do Simples Nacional. Já o PIS e a COFINS, se essa empresa for do lucro real, ela vai apropriar a alíquota de lucro real, 1,657,6, mesmo que esteja adquirindo de uma empresa do Simples Nacional. Com a reforma, não é assim que vai acontecer mais. Tá? Vai acontecer da mesma forma que acontece com o ICMS. Então, o PIS e no caso vai ser a CBS e o IBS, os percentuais. Se a empresa do Simples define que vai fazer o recolhimento por dentro, as empresas que comprarem dela vão poder apropriar a alíquota que foi paga dentro do Simples Nacional. Então, só aquele pequeno percentual. Se ela optar por recolher por fora, aí as empresas que comprarem dela vão poder apropriar o crédito que foi efetivamente pago, né, no documento, que é o valor, a alíquota cheia, a por fora. Então, pode acontecer aí uma concorrência desleal, né, para as empresas, com as empresas do Simples Nacional, por questões desses aproveitamentos de crédito e geração de créditos.
Por isso que é importante você conhecer a atividade do seu cliente, saber para quem que ele vende e talvez se especializar até aí em alguma área que seja a sua gama maior de clientes. Então, não deixem de conversar com o cliente de vocês, tá? É muito importante, muito importante.